Olá, meus amigos, professor André Maianara, novamente com vocês. Vamos continuar nossa conversa sobre recursos judiciais cíveis, pensando na nossa prova de segunda fase OAB e também uma visão que servirá para quem estuda para concursos, em geral. Vamos lá. Falamos até então sobre recursos que são instrumentos judiciais para combater uma decisão. Então, recurso é cabível contra uma decisão. Esta é a nossa premissa. Seja porque é a partir da análise do enunciado em que nós vamos perceber que foi proferida uma decisão e contra essa decisão o seu cliente vai querer tomar uma medida contra esta decisão, seja porque na hora de fazermos o preâmbulo do recurso, a gente coloca lá: vem perante Vossa Excelência interpor recurso tal, aí vem o nome do recurso, contra a decisão, e aí você detalha essa decisão. Muito bem, recurso é contra a decisão. Nós vimos que as decisões podem sair de juízes, as decisões podem sair de juízes, e as decisões podem sair de um tribunal. Nós vimos com toda a clareza do mundo, inclusive percebendo a leitura do Código de Processo Civil, a partir do artigo 1009, quando ele começa a nos falar da apelação, entrando no 1015 em diante, quando ele começa a falar do agravo de instrumento, que quando um juiz profere uma decisão, quando um juiz de primeira instância, seja ele juiz federal, seja ele um juiz estadual, contra a decisão dele cabe recurso. Qual é o recurso que cabe? Regra geral, contra uma decisão de juiz pode caber um recurso chamado apelação, pode caber também um recurso chamado agravo de instrumento. Lá no tribunal, eu já falei para vocês também que lá no tribunal nós encontraremos... Que tribunal? A depender do caso, pode ser um tribunal normal, tribunal sem S, um tribunal de segunda instância, em que nós temos, para as nossas áreas, TJ e TRF, bem como pode ser um tribunal superior, um tribunal com S, que nós temos para nossas áreas, especialmente o STJ. Então, estes tribunais podem proferir decisões, e contra as decisões dos tribunais em geral, não estou dizendo qual é o tribunal em cada caso, nós temos possíveis recursos, como agravo interno, como recurso ordinário, ainda
recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário e ainda o recurso de embargos de divergência. Ah, professor, faltou mais um recurso aqui. Sim, faltou. Eu deixei fora de propósito, que é o recurso de embargos de declaração. Por que eu deixei ele fora? Porque o recurso de embargos declaratórios, ele pode ser de decisão de qualquer órgão judiciário. Então, o ED, embargos declaratórios, ele pode ser de decisão de juiz, como pode ser de decisão de tribunal, sem problema algum. É o que nos orienta o Código de Processo Civil. Então, vou botar aqui embargos declaratórios no meio, com essa setinha comum. Embargos de declaração. Então, você consegue, com toda tranquilidade, neste desenho, você consegue perceber que, se a origem da decisão a ser combatida for na primeira instância, nós temos os nossos recursos, apelação, agravo de instrumento e também os embargos de declaração. Se a origem da decisão a ser combatida for no tribunal, não importa qual é o órgão julgador lá no tribunal, não importa se a decisão que vem do tribunal é uma decisão monocrática, que é proferida pelo relator. Relator é um magistrado que vai assumir um papel dentro do regimento interno deste tribunal. É um magistrado lá no tribunal que vai assumir um papel específico. Não importa se a decisão do tribunal é uma decisão do plenário, é uma decisão de um órgão fracionário. O que importa é, a decisão foi proferida no âmbito do tribunal, já não é mais na primeira instância? Sim, a decisão vem lá do tribunal. Contra as decisões proferidas com origem no tribunal, cabem agravo interno, recurso ordinário, que é o ROC, recurso ordinário constitucional, o recurso especial, recurso extraordinário, agravo em res-PRE e os embargos de divergência. Isto faz com que você nunca, na sua prova, a não ser nas hipóteses excepcionais já mencionadas para você nos vídeos anteriores, nunca mande para a prova de segunda fase, OAB. Nunca mande uma apelação ou um agravo de instrumento, nunca interponha contra a decisão proferida lá em um tribunal. E o mesmo raciocínio em sentido contrário. Você nunca vai fazer a interposição de um agravo interno, de um ROC, de um RESP, de um RE, de um agravo em RESP ou RE e de embargos de divergência, a não ser no caso da exceção mencionada em vídeo anterior. Você não vai fazer normalmente a interposição destes recursos aqui quando a decisão se originar de um juiz. Eu espero que este quadrinho aqui também tenha ajudado
a, de certa forma, resumir um pouco o que nós falamos até o presente momento. Lembrando os cabimentos desses recursos no instinto, lembra do papo no instinto? Então, vamos lá. Apelação é o recurso que cabe contra sentença proferida por um juiz. Agravo de instrumento é o recurso que cabe contra decisão interlocutória proferida por um juiz. Embargos declaratórios é o recurso que cabe contra uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, um erro material proferido por qualquer juiz ou tribunal, contra qualquer decisão. Agravo interno é o recurso que cabe contra decisão monocrática de um relator lá em um tribunal. Normalmente, uma decisão que não admite a chegada do recurso no tribunal. Recurso ordinário é um recurso que cabe quando... Aí nós vimos no vídeo anterior com um pouquinho mais de detalhe, mas é um recurso que cabe quando estivermos nas hipóteses previstas na Constituição, especialmente, atenção, especialmente quando um tribunal decidir em competência originária, ou seja, em única instância, uma ação constitucional mandamental, um MS, um HD, um HC, um MI, nas hipóteses previstas na Constituição. Recurso especial e recurso extraordinário são aqueles recursos que cabem quando, na forma da Constituição, recurso especial, simplificando, quando a decisão contrariar lei federal. Recurso extraordinário, simplificando, quando? Quando a decisão contrariar a Constituição da República. Há uma regrinha diferenciada no cabimento desses dois, como eu já destaquei para vocês, decorrente da Emenda Constitucional 45, regra esta que será importante. Vamos comentar já já. O agravo em RESP-RE, quando é que cabe? Contra a decisão que não admite um RESP ou um RE. Logo, é um recurso que só vai existir após a interposição de um RESP ou de um RE. E os embargos de divergência? É o recurso que cabe contra uma decisão de uma turma no STJ ou de uma turma no STF que contraria outra decisão existente dentro do próprio tribunal, ou dentro do STJ, ou dentro do STF. Em resumo, simplificando, dentro da nossa conversa de no instinto, isto você tem que saber. Assim, ó, pá, 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 pá. Estalou o dedo, lembrou de um. Estalou o dedo, lembrou de outro. Combinado? Combinado. Você relembrou o cabimento rápido desses recursos. Então, vamos bater um papo agora sobre os nossos recursos excepcionais, que são RESP e RE. Cabimento dos dois à luz da Constituição da República. Bom, o recurso especial é um recurso em que, deixa eu utilizar o mesmo critério de esquema que eu fiz com vocês anteriormente, é um recurso em que um tribunal, qual tribunal? Um tribunal. Quando eu falo tribunal, eu utilizei S para falar de tribunal? Não, não utilizei S. Logo, vamos entender Tribunal Regional Federal ou Tribunal Estadual. Volta a tablet para o lugar certo. Tribunal Regional Federal ou Tribunal Estadual, que é o Tribunal de Justiça. Então, quando um tribunal profere uma decisão e a decisão do tribunal é uma decisão em
única, ou seja, competência originária, ou em última. Última. Esse aqui não foi. Em única ou em última instância. Isto é, o processo veio lá do juiz, avançou para o tribunal e agora vamos recorrer desta decisão. Em única instância, o processo começou no tribunal. Em última instância, o processo vem de juiz, recorremos, foi para o tribunal, agora o tribunal profere a decisão. E contra esta decisão, eu vou interpor o meu recurso. Então, um tribunal profere uma decisão. Contra esta decisão, que decisão? Decisão que vou colocar em azul as hipóteses previstas no artigo 105, se eu estou falando de RESP, é 105, inciso 3º da Constituição da República. Estamos falando de recurso constitucional. Então, a fonte maior tem que ser a Constituição da República. Então, o RESP é aquele recurso que vai caber contra uma decisão, decisão proferida por um tribunal, decisão proferida em única ou em última instância, quando esta decisão, primeira hipótese, contraria, quando a decisão contrariar lei federal ou tratado. Quando a decisão contrariar tratado ou lei federal. Quando a decisão contrariar tratado ou lei federal. Segunda hipótese. Quando a decisão recorrida, quando a decisão aqui proferida pelo tribunal em única ou em última instância, negar vigência. Negar vigência a tratado ou lei federal. Quando a decisão contraria tratado ou lei federal, quando a decisão quando a decisão nega a vigência de tratado ou de lei federal. Terceira hipótese. Quando a decisão recorrida, a decisão proferida por tribunal em única ou em última instância, julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Quando a decisão recorrida julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Vamos imaginar um ato de governo local, um ato do governador, um decreto do governador. O decreto é o mais usual nas nossas provas, nos casos concretos. E este decreto do governador, ele contraria uma lei federal.
Só que a decisão do Tribunal de Justiça julgou válido este decreto do governador que contraria, que é contestado perante uma lei federal. A decisão foi a favor do ato do governador, do decreto do governador, validando o decreto do governador, porém, tanto a decisão quanto este ato do governo caem frontalmente, batem de frente com uma lei federal. Neste caso, caberá o nosso recurso especial. E ainda, também caberá o RESP quando a decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído ao tribunal. Quando esta decisão recorrida der à lei federal interpretação divergente, da interpretação de outro tribunal. Quando você vir estas hipóteses, reparem, são hipóteses em que o contexto para o cabimento é totalmente ligado ao âmbito do direito constitucional. É voltado para a segunda fase de direito constitucional. Pode cair nas demais segundas fases em que são exigidos recursos cíveis? Lógico que pode, até por previsão no edital. Mas não tem muito sentido. Mas, professor, e se cair na minha prova, o que eu faço? Bom, primeiro, temos que ver se é caso do RESP. Temos que ver se é caso do recurso especial, RESP. Recurso especial, que naturalmente será julgado pelo Tribunal da Cidadania, que é o nosso STJ. Como é que a gente vai fazer para identificar isso aqui? Primeira hipótese, é caso dos recursos de apelação a agravo de instrumento? Não. Por quê? Porque a decisão foi proferida por um tribunal. É caso de embargos declaratórios? Não, porque a história não contou que o meu cliente quer que seja feita uma pequena modificação naquela decisão a ponto de esclarecer, suprir uma omissão, uma obscuridade, uma contrariedade ou um erro material. Então, embargos declaratórios de fora. É caso de decisão monocrática proferida por um relator? Não, porque a questão não falou isso. É uma decisão do tribunal. Logo, vamos entender que é um acórdão. É um recurso ordinário? Não, porque o recurso ordinário ele é específico. E pelo princípio da especialidade, da especificidade, é ele quem tem que ser aplicado no caso concreto. E qual é o caso dele? Apesar de termos falado em 5 hipóteses, 5 alíneas dos artigos 105.2 e 102.2 da Constituição, mais aquela hipótese especial que está no CPC, não, está na Constituição também, que é acerca
da competência do juiz federal, o agravo, o recurso ordinário, o ROC, especialmente para nós em segunda fase, ele é, de forma resumida, cabível quando for impetrada uma ação constitucional mandamental e esta ação foi denegada. O pedido foi julgado improcedente lá no tribunal, ou seja, o tribunal não deu provimento à ação, não julgou procedente a ação em nome técnico. O tribunal denegou o mandado de segurança em um caso, em outro caso, o tribunal, em competência originária, lógico, ele denegou o MS, o HD, o MI e o HC. O recurso ordinário tem um cabimento preciso. Ah, então pode ser um agravo em RESP ou em RE. Eu nem interpus um RE, eu nem interpus um RESP. Como é que eu vou cogitar um agravo em RESP ou em RE? Que é o recurso que cabe quando não se admite contra uma decisão que não admite o RESP ou não admite o RE. E os embargos de divergência? Eu estou já no STJ e no STF, eu não estou em um tribunal. Eu estou no STJ e no STF. E lá dentro há uma divergência entre decisões, posicionamentos de turmas, turma e plenário, turma e um órgão que tem lá fracionário. Então, não cabe nenhum outro. Só pode caber ou RESP ou RE. Você sabe que é recurso porque o seu cliente quer combater uma decisão. Você descartou todos os outros recursos. O que você vai fazer? Vai consultar a sua Constituição da República. Vai consultar o CPC. O CPC, obviamente, vai repetir os cabimentos da Constituição. Então, você, ao consultar a Constituição, você vem e confere. A linha A, quando a decisão recorrida contrariar lei, tratado ou lei federal ou negar vigência. A linha B, quando a decisão recorrida julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Ou ainda, quando a decisão recorrida, letra C, der à lei federal interpretação divergente da interpretação dada por outro tribunal. Não cabe recurso extraordinário neste caso, só cabe RESP, porque o recurso extraordinário, nós vamos ver agora na sequência, é para outras hipóteses. As hipóteses são aquelas que estão aqui. Você não tem saída. Professor, e se eu quiser fazer um outro recurso? Você não vai conseguir fazer, porque a sua mão, na hora de escrever, não vai permitir que você escreva outra coisa. Por favor, receba esta informação com toda a atenção, porque é uma informação que parece, nossa, quantidade de coisa que eu tenho que saber aqui. Não, a prova é de consulta. Seu lance, o seu problema na hora da prova é apenas identificar quem proferiu a decisão, a depender de quem proferiu a decisão, caberá outro recurso. Este é o problema. O restante é só sabendo qual é o recurso, ir no artigo correto e fazer a devida adequação, o devido ajuste para elaborar sua peça. Para vocês da minha segunda fase, direito administrativo, da nossa segunda fase, direito administrativo, né? Para vocês que são meus alunos, para vocês que não são meus alunos, são alunos de outros colegas professores, para vocês que não fazem curso algum, e especialmente para vocês que não fazem curso algum, que eu estou com esse canal elaborando as informações, o que está aqui no quadro é o que você vai precisar de um RESP. Basta isso aqui. Como é que
eu elaboro o RESP. Aí é uma outra conversa. Aqui estamos identificando e vendo o cabimento. E vendo, concluindo, comprovando que não é possível de trocarmos RESP em relação a outros recursos. Combinado? Faça a leitura com calma do artigo 105, inciso 3º. Você já fez a do artigo 105, inciso 2º, quando o STJ foi competente para julgar em recurso ordinário. Agora você está lendo as hipóteses do 105, inciso 3º, quando o STJ será competente para julgar em recurso especial. Então, vocês, meus alunos da minha segunda fase constitucional, vocês, meus alunos que fazem segunda fase constitucional com outros colegas, e vocês, alunos que aqui estão, que não fazem curso preparatório, temos o RESP, especialmente para a segunda fase constitucional, cabível nestas condições aqui, e só nestas condições. Bom, falamos do RESP. Agora vamos falar do recurso extraordinário. Olha só a diferença de previsão do artigo 102, inciso 3º da Constituição. Porque o 105, inciso 3º, mostrou para nós com toda clareza que o RESP cabe contra decisão de tribunal. Decisão de tribunal. Agora você vai abrir o 102, inciso 3º. E ao lermos o 102, inciso 3º, você viu ali tribunal? Não, você não viu. Você viu que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, o RE, as causas decididas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida. Decisão de quem? Porque no RO, recurso ordinário, e no RESP, recurso especial, a Constituição indica quando a decisão recorrida for proferida por um tribunal ou por um tribunal superior, a depender do caso. Aqui a Constituição, no artigo 102, inciso 3º, não falou se era tribunal, não falou se era tribunal superior. Por que não falou? Porque nós temos também a possibilidade de um recurso extraordinário perante uma turma recursal de juizado especial. Turma recursal de juizado. Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Turma recursal de juizado. De toda forma, o que você vai ver é o tribunal com competência originária recebeu um processo. Logo, única instância. A decisão deste tribunal contrariou o que nós vamos ver nas alíneas subsequentes. Cabe recurso extraordinário. Em que casos? Só nos casos da Constituição. Um tribunal em última instância, ou seja, o processo começou no juiz, houve um recurso, foi para o tribunal, e aí o tribunal profere uma decisão que incide nas hipóteses das alíneas que nós vamos ver. Qual é o recurso que cabe? Recurso extraordinário. Um juiz em um juizado especial civil, juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública, um juiz proferiu uma decisão. Desta decisão, coube um recurso para a turma recursal, que é o recurso inominado. A turma recursal proferiu uma decisão, e esta decisão se enquadra em uma das hipóteses das alíneas subsequentes. Qual é o recurso que cabe? Recurso extraordinário.
Ah, não pode recurso extraordinário direto da decisão do juiz? Aí nós vamos entender que se o juiz profere uma decisão antes de interpormos um recurso extraordinário contra esta decisão do juiz, nós temos primeiro que passar pela instância subsequente, sob pena de supressão de instâncias. Logo, não vamos considerar como regra a possibilidade de um recurso extraordinário de decisão de juiz. Combinado? Sempre a partir de um tribunal. O tribunal profere uma decisão. O tribunal profere essa decisão em única ou em última instância. Então, vamos lá. O tribunal profere uma decisão e esta decisão de um tribunal, botei tribunal aqui em sentido amplo, né? Botei tribunal e tribunal, ninguém falou nada comigo, vocês tinham que me avisar. Tribunal Superior. Beleza, agora sim. Decisão. Esta decisão é proferida em única ou em última instância, conforme eu já expliquei para vocês. E esta decisão recorrida, ela vai se enquadrar, vamos fazer aqui do mesmo jeito, nas hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição da República, 102, terceiro da CR. E quais são os casos do 102, terceiro da CR? Por favor, nós falamos de forma generalizada e simplificada, mas eu mencionei a vocês que temos uma alteração muito importante, decorrente da Emenda Constitucional 45 de 2004, que vai mudar a regra geral. RE, recurso extraordinário, é cabível contra a decisão que contraria a Constituição. Isto aí é o que todo mundo fala e brada com toda tranquilidade. Sim, está certo, mas não é só nesses casos. Vamos lá, vamos ver aqui no papel como é que isso fica. Cabe o recurso extraordinário quando a decisão recorrida contrariar, quando a decisão recorrida contrariar a Constituição da República. Azul, quando a decisão recorrida contrariar algum dispositivo, algum artigo, alguma norma da Constituição. Dentro do que a gente entende no raciocínio, no instinto, né? Como eu falei em outros momentos. Também caberá o recurso extraordinário quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade, ou seja, quando a decisão recorrida disser que uma lei ou um tratado, uma lei federal ou um tratado violam, contrariam a Constituição. Então, quando a decisão recorrida, o TJ, o STJ, a turma recursal de um juizado, eles disseram, olha só, esta lei aqui é inconstitucional. Logo, julgo desfavorável a você. Você que teve a decisão desfavorável vai recorrer contra esta decisão. Neste caso aqui, você vai entrar com recurso extraordinário. Então, quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade, isso aqui
for grande demais, vai tomar o nosso espaço. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, repetindo, um tribunal, em sentido amplo, profere uma decisão. Decisão esta em única ou em última instância. Esta decisão do tribunal, este acórdão do tribunal, é de não provimento ao seu pedido. Ao decidir pelo não provimento, julgando contra você, ele julga declarando inconstitucional uma lei federal ou um tratado federal. Neste caso, caberá o recurso extraordinário. Também caberá o recurso extraordinário, o nosso RE, quando a decisão recorrida julgar, quando a decisão recorrida julgar válido ou válida lei ou ato de governo local, julgar válida lei. Deixa eu separar isso aqui para que fique bem claro. Julgar válido lei ou ato de governo local contestado em face, eu vou colocar contra a Constituição. Vamos entender. Um tribunal profere uma decisão em única ou em última instância, e esta decisão julgou válida uma lei local ou julgou válido um ato de governo local, um decreto de um governador, por exemplo, e ao julgar válida esta lei, a decisão contrariou a Constituição. Por quê? Porque a lei, ela diverge da Constituição. Então, temos uma lei que contraria a Constituição. Foi proposto um processo, o processo chegou aqui no tribunal, e no tribunal o juiz proferiu uma decisão. Olha só, sabe aquela lei que é contestada perante a Constituição? Eu, tribunal, decido como válida a lei. Ou eu, tribunal, decido como válido o decreto do governador, o decreto do gestor público. Estes três casos aqui, reparem, contrariar a Constituição, declarar a inconstitucionalidade, ou seja, mostrar a contrariedade à Constituição, e julgar válida uma norma contra a Constituição, de fato, se enquadra naquela regra genérica. Recurso extraordinário cabe quando a decisão violar a Constituição. Só que, e aqui eu peço a atenção de vocês, só que nós temos uma nova hipótese, e uma nova hipótese é desde 2004, nova, mas nem tanto. Temos uma nova hipótese em que nós temos uma lei local e esta lei local foi
julgada válida pelo tribunal. E o tribunal julgou válida esta lei local contestada, ou seja, que contraria contestada em face perante uma lei federal. Contestada em face de lei federal. O que nós temos aqui? E isto foi objeto de alteração pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Isto já foi cobrado em segunda fase da OAB. Isto já foi cobrado em segunda fase da OAB justamente após a edição da Emenda Constitucional 45 de 2004 e fez com que muita gente boa, ao invés de interpor um recurso extraordinário, interpôs um recurso especial. A título de curiosidade, aqui em Belo Horizonte, a primeira turma presencial de segunda fase de Direito Constitucional foi minha, e eu ministrei essa turma com outro colega professor, querido amigo, professor Paulo Nasser, e nós tivemos 10 alunos, salvo melhor juízo, 10 alunos. Desses 10 alunos, 9 alunos foram aprovados, acertaram o recurso extraordinário, e um colega, um aluno, caiu na pegadinha. Pegadinha porque, quando a gente pensa em contrariedade à lei federal, a gente vem e pensa no RESP, porque é o RESP que fala de legislação federal. Então, por favor, a gente tem a lembrança dos cabimentos no instinto, no piloto automático, isso é normal. Só que na hora de enxergarmos qual é o recurso certo, naquele caso concreto, principalmente em se tratando de RESP e de RE, nós temos que consultar, a prova é de consulta, e a gente tem que conferir com calma a hipótese. E está muito claro lá no 102, inciso 3º, a linha C. Eu inverti a ordem de propósito. Cabe recurso extraordinário, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou em última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Por favor. É só ter atenção. E ter atenção significa: eu não vou me valer somente da minha memória, eu não vou me valer somente do piloto automático, eu não vou me valer somente da minha lembrança. Eu venho e consulto, porque a prova é de consulta, gente. A prova é de consulta. É óbvio que eu estou falando, mas na tensão da prova a gente confunde. Então, aqui você tem RESP e RE. 2 recursos constitucionais com cabimentos muito precisos, muito ajustados, muito delineados, em que você não pode confundir uma hipótese com outra hipótese, porque as situações são diferentes, a não ser esta aqui. E você vai ter todo o cuidado do mundo
no que se refere ao RE desta linha C. Fora isto, é só identificar. Você não tem que saber de cor, porque não é prova de decoreba, é prova de consulta. Se você passou por esta fase aqui, identificou o recurso correto, é só consultar e ler. Beleza, meus amigos? Cabimento de RESP e de RE apresentado aqui para você. Quero que você tenha toda a tranquilidade do mundo para enxergar que é simples. Para enxergar que, se o juiz profere uma decisão contra esta decisão proferida pelo juiz, ou cabe apelação, ou cabe agravo de instrumento, ou cabem os embargos declaratórios. Se for um juiz que proferir uma decisão contra esta decisão proferida pelo juiz, não caberá agravo interno, RO, RESP, RE, agravo em RESP, RE, embargo de divergência. Consiga eliminar um recurso em uma determinada situação. Em relação à apelação e agravo de instrumento, que nós conversamos em outros vídeos, a apelação é contra a decisão do juiz de primeira instância, que extingue o processo. Extingue sem julgamento do mérito ou extingue com o julgamento do mérito. O recurso que cabe é a apelação. Agravo de instrumento é o recurso que cabe contra aquela decisão interlocutória do juiz. Decisão interlocutória é aquela que não termina o processo, não extingue o processo. É uma decisão em que teremos ainda mais falas dentro daquele mesmo processo. Claro para todos? Eu espero que sim. Tentei aqui condensar todas as ideias relacionadas a cabimento e identificação de RESP e RE, e eu tenho certeza de que você pegou a essência. Qual é a essência? Basta fazer a identificação correta e depois consultar a legislação. Consultar a legislação, que você não vai errar. Muito obrigado pela atenção, meus amigos. Até a nossa próxima conversa, em que eu vou detalhar um pouquinho mais sobre estrutura dos recursos. Maravilha, bons estudos a todos, tenham um excelente dia. Até a próxima aula.